Mas assim, ô Vitor, você não acha que tem umas pessoas... Vamos lá. Vamos lá. Eu tô conversando contigo aqui, eu sei que você tá tentando pegar o que... Que tá me analisando. Eu sei que você tá me analisando. Eu não consigo manipular as minhas próprias expressões pra te enrolar? Existe muita coisa manipulável assim na conversa, mas existe também muita possibilidade de você perder o controle. Vamos lá, vamos por pontos. Primeiro que uma expressão facial emocional ela é um evento inato. Você não vai ter controle sobre isso, né? A gente se baseia numa literatura de mais de 100 anos aí, cientificamente falando, né? Com uma literatura que foi feita a rigores científicos. Então a gente tem aí, para citar nomes, Tompkins, Ekman, Carol Isard, Carl Hyder. O que essa galera mostrou pra gente? Dentre várias coisas, tá? Em determinados contextos, determinadas emoções, quando são manifestadas na face, chamadas de emoções primárias, né? São algumas emoções, não são todas. As 7 principais emoções primárias, segundo a teoria do Ekman, elas seriam então aí inatas e involuntárias. Só para a gente dar uma explicação em contravia, antes de eu chegar a falar de como que se chegou nessa conclusão. Quando você tem uma emoção, quando você processa uma emoção, pelo ponto de vista evolucionista, né, da psicologia evolutiva, também da biologia, a gente mantém qualquer ferramenta que a gente obteve no nosso processo evolutivo porque isso foi vantajoso para a sobrevivência e para a manutenção da espécie, certo? A gente só manteve o que foi necessário para esses 2 pontos. Então, se você volta aí no passado, anos e anos e anos atrás, quando a gente estava se desenvolvendo como grupos coletivos, quando a gente começou em conjunto sair para caçar, o que acontecia? Qual era a principal problemática? A comunicação. Imagina que a gente saiu, nossos ancestrais saíram para caçar, tá lá, 35 mil anos atrás, aqui na América do Sul, tem um tigre-dente de sabre, porque realmente tinha nessa região aqui. E a gente está caçando, um gado, a gente está caçando gado, está caçando... Quero comer. Bovino, né? A gente está lá em grupo caçando, só que de repente o Meirelles, isso há 35 mil anos atrás, ele olhou pro lado e viu um tigre-dente de sabre, que é um predador maior que a gente, indo na mesma presa que a gente, ouvindo na nossa direção espantar a gente. Não tinha comunicação, não tinha uma linguagem formal. Não dava pro Meirelles falar assim, galera, tigre-dente de sabre aqui, 18 horas, vamos vazar? O que ele podia fazer nessa hora? Lembra, ele precisava manter a sobrevivência da espécie e manutenção da vida dele. A reação que o cérebro encontrou foi a comunicação instintiva, a emoção. Mais valia ele arregalar os olhos, virar para o lado, apontar e sair correndo para o outro lado, né? Então ele precisava de um deslocamento de fluxo sanguíneo para os músculos grandes da coxa, ele precisava de uma cardiovascularização mais acelerada para ter enrijecimento muscular para poder correr, e ele precisava de alguns hormônios como adrenalina, cortisol, para fortalecer a musculatura e dar no pé. Então, evolutivamente dizendo, as emoções elas foram a resposta mais rápida que a gente encontrou para sobreviver e para se comunicar, evolutivamente dizendo. Aí a gente vem na contramão, né? Respondendo a sua pergunta, que é uma barriga muito grande para responder a sua pergunta. Na contramão, o que a gente tem de grandes achados aí na história da pesquisa das microexpressões faciais emocionais, né? Que esse é o nome aí correto. Imagina que foi pesquisado isso em território norte-americano, sobre as expressões faciais, e foram divididas em 7 emoções. A teoria foi do Sylvan Tompkins. O cara virou e falou assim, olha, a gente consegue dividir aqui a gama de emoções que nós temos, de estados de humor instintivos, porque a emoção difere de sentimento. Sentimento é comportamento, é reflexão, envolve uma cognição muito mais alta. Então foi dividido em 7. Aí lembra do divertidamente. Raiva, felicidade, medo, desprezo, nojo, surpresa e tristeza. Essas são as 7 aí que foram divididas. Entende-se, então, que a maioria dos seres humanos vai fazer emoções aí, expressões faciais dessas 7 emoções. O Tompkins vem com essa hipótese, isso na década de 60. Ele vai lá e faz um estudo com bombeiros, pegando ali sets de fotos, de fotografias e momentos de emoções de pessoas de 7 nacionalidades diferentes. E os bombeiros conseguem acertar com a mesma precisão. Olha, de 7 nacionalidades diferentes, a raiva no japonês é essa, no inglês é essa, no chinês é essa, no francês... Peraí, é mutável? Não é mutável. Ah, tá, é igual. Não é mutável, é a mesma, eles conseguem identificar. É a mesma emoção. Não importa a cultura... Cross-cultural, exatamente. Aí você tem um cara chamado aí o Paul Ekman. Antes do Ekman tem o Haggard and Isaacs. O estudo do Haggard and Isaacs é muito bacana. Imagina que os caras eles eram psicólogos clínicos, trabalhavam na ala psiquiátrica, eles começam a perceber que a galera
os pacientes ali no fim de semana, os caras tinham uma consulta para receber a alta, os caras falavam assim, não, eu tô bem, doutor, eu tô bem. E o doutor psicólogo fala assim, mas você já pensou em atentar contra a sua própria vida, em acabar com a sua vida? Não, 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 doutor, que isso, jamais, eu quero ficar com a minha família, tô bem. E aí o paciente ia para casa e cometia suicídio. E aí os psicólogos falaram assim, essa dupla de psicólogos, né, o Haggard e Isaacs, falaram assim, bicho, não é possível, tem alguma coisa que a gente não tá percebendo nesse rolê. Os caras vêm falar na nossa cara que estão bem. Vão embora e fazem o que fazem. Eles começaram a gravar a expressão facial dessa galera dando entrevista de alta. E eles começaram a perceber o que foi chamado na época de expressão facial micromomentânea. E imagina o trabalho, porque os caras faziam isso num frame, na moviola, ia passando frame por frame. Aí eles viam que de repente na hora que perguntava assim, você tá bem, cara? Você já pensou em tentar contra a sua vida? Os caras falavam assim, não, jamais pensei. Tinha uma felicidade, porque o cara já pensou, já visualizou, já sabe que vai, finalmente, vou descansar, vou cometer. E a sua vida tá boa mesmo, cara? Aí eles viam no frame isso aqui. Tá muito boa. Tristeza. A vida do cara tava uma merda. E ali começa um estudo muito interessante de observar esses movimentos pequenos na face. E o Ekman desenvolve isso. O Ekman faz pesquisas em território norte-americano, em vários outros países, Brasil, China, Japão, França, Inglaterra, Argentina e vários outros países, e observa que o comportamento facial das pessoas é o mesmo em 7 emoções básicas que são definidas ali. Quer dizer, não importa a cultura, não importa. O instinto. Ele vai lá e fala isso, galera, reunir aqui e tal. Aí a crítica social diz o seguinte, mas espera aí, você está pegando países que já sofreram o processo de ocidentalização. Eles já leram livros descrevendo como que era uma expressão facial, já viram filmes, revistas, fotos. Estão induzidos. Estão induzidos. Você pegou uma amostra contaminada. Aí o Ekman faz o quê? Ele vai para Papua Nova Guiné, né? Vai lá para uma civilização não letrada. E ele passa 3 anos lá, tapeando a galera, filmando a galera e fazendo a pesquisa com o pessoal. Ele então chega à conclusão de que as expressões faciais dessas pessoas que nunca tiveram contato com o homem civilizado são exatamente iguais à expressão da galera civilizada. Ele volta a falar isso num congresso de antropologia. A galera fica putaça com ele, os sociólogos falam, você tá errado, cara. Você tá tão errado que nós vamos escolher 2 sociólogos aqui, eles vão te refutar. Fazer a mesma pesquisa que você, em outras tribos. Que ano? 69. 69, isso aí. Você vai ser refutado. Aí eles chamam mais dois sociólogos gigantescos lá, um deles o Carl Hyder. O cara sai, vai para a Micronésia, faz uma pesquisa maior, que o Ekman fez com uma tribo só. O Carl Hyder faz com 3, com a tribo dos Dani, lá na Micronésia. Chega no mesmo resultado do Ekman. As expressões lá são as mesmas que aqui. Que foda, quer dizer, o nojo do cara de lá é o mesmo nojo que... A musculatura é a mesma, a emoção, o display facial é o mesmo. A motivação é o diferente. Porque aqui, eu te conto aí que eu passei, eu atropelei um cachorro, você vai fazer assim, ai, caralho, que aflição, você viu o cachorro, vi ele estripado assim, ai, que nojo. Na China... Não ia falar isso. Mas aí numa tribo... Que gostoso. Uma tribo primitiva, os caras falam assim, a gente conseguiu atropelar um javali. O sorriso era, hoje vai ter comida. Ah, que legal, um javali. Então, a expressão facial é a mesma. Tanto que foi realizado depois, ainda apesar das contestações, foi realizado em 2004 um mega estudo com pessoas cegas de nascença. Então, o cara não tem mesmo como aprender socialmente, né? O cara nunca viu, ele nunca olhou para saber como que faz um sorriso. E foram mais de 4 mil, a amostra foi mais de 4 mil materiais. O cego, ele sorri igual... Tudo. Raiva, medo, a mesma expressão facial dele é igual a gente que não é cego de nascença. E aí chegou-se à conclusão de fortes evidências, né, indicando de que, de fato, a expressão facial ela é um dado universal. E aí entra a explicação, né? Você tem um livro que é referência hoje para quem estuda medicina, psiquiatria, neurofisiologia, neurociência, que é o Princípios Básicos de Neurociência do Eric Kandel, que é prêmio Nobel da Medicina. O que é aceito lá pela maioria dos cientistas também, para quem tiver em dúvida, pode pesquisar o artigo aí, What do scientists who study emotion agree about? O artigo de 2016. O que eles entendem? Quando eu processo uma emoção, eu tô aqui conversando com você, eu quero te manipular, mas eu vou processar uma emoção aqui agora. Pô, sei lá, você tocou num ponto que para mim é um ponto sensível. Quando eu processo uma emoção, eu vou ter respostas em 3 frentes. Comportamental, endócrina e músculo-esquelética. Comportamental é facilmente observável. Imagina que eu tô falando pra caramba, tal, e você fala assim, ô Vitor, e fulano lá que falou de você? Então, cara, eu fiquei mais calado. Eu alterei meu comportamento. Endocrinamente dizendo,
você não consegue observar. Mas se você tivesse ali como fazer uma coleta do meu sangue, você ia ver que nesse momento que você me falou desse cara, A adrenalina, a adrenalina subiu pra caralho. E o cortisol subiu pra caralho, a dopamina caiu pra cacete, né? Então vai ter essa alteração. Quer dizer, você consegue enganar fisiologicamente, mas não biologicamente. Seria Não, isso? você não consegue enganar, esse é o ponto. E aí na musculatura esquelética, ó, são 3 frentes. Eu falei do comportamento, da endocrinologia e musculatura esquelética. Na musculatura esquelética é o quê? Puxa, cara, é o ombro. Vai retrair. A face, composta de músculos esqueléticos que são alimentados aqui pelo NC7, o nervo facial, vai contrair exatamente na mesma hora. Então, respondendo sua pergunta, um ser humano saudável, né, com plenas faculdades mentais, ele não consegue omitir uma microexpressão facial. Ele consegue reduzir o efeito. Isso foi estudado numa pesquisa do Mark D. Frank, da Carol Watts. Ele consegue reduzir conscientemente 30%. Evitar, não. Ô, Vitor, Caralho, 30% só. Você consegue reduzir. Na face inferior. o quanto é insuportável a sua vida? Cara, Você entendeu a minha pergunta, né? Tem muitos amigos, Vitor? Não, porque Tem aqui, ó. Ou mesmo que em todo podcast. É o único amigo que eu Porque tenho. você me conhece sacanagem. O Vitor, ele me conhece há uns bons 10 anos, assim, sei lá, 8 anos. E ele já me leu. Ele foi num show meu uma vez. Nossa, tem uma história boa disso aí, bicho. Fala, então vai. O Meirelles me chamou pra fazer análise ao vivo ali, né? Ah, vamos fazer um negócio aqui e tal, no webbullying. Mas era aquele papo que você fazia com a Traumas. galera, traumas, isso. Era sempre história de cocô e sexo. É Fazia sempre. isso. Sempre. Sempre. Ou um cara cagou jovem adora na isso. lixeira do programa do Prosa Guiada, sabe? Bagulho assim, sei lá, entendeu? Tá sabendo, né? O jovem Duas adora. vezes. Porra, cara, não bastasse uma. Oi, que eu Juro. Eu queria descobrir Cara, que quando me contaram esse negócio, eu falei assim, porra, cagaram. Eu tô falando, o que que Aí o fizeram? pessoal complementou. Cagaram na lixeira do duas Prosa vezes. Falei, Guiada. porra, 2 vezes é foda. Porra, 2? Não, O duas. jovem adora cagar em lixeira. Peraí. 2. Peraí. O que não falta nessa casa é banheiro. Número um. Pois é, Duas, cara. peraí, eu não entendi. Foi na lixeira Do lado banheiro? do vaso. Mas por que ele não fez um vaso? Não deu tempo. Ele fica de pau duro, provavelmente, quando ele caga no lixo. Cara, isso foi alguém que trabalha aqui, cara. Não, Quem com foi? certeza foi alguém que Pô, trabalha quem aqui. foi que fez, cara? A gente ainda não descobriu, cara. Você consegue dormir sem saber isso. Cara, ó, eu vou confessar que assim, Ele não é ele que limpa o banheiro? eu acho muito engraçado Ele que joga a lixeira o filho da puta que caga na lixeira. 2, não, é bom lembrar, 2 vezes. Quando eu me contaram a primeira história vez, eu achei um louca. absurdo. Agora, quando falaram 2, eu rachei de rir. Falei, porra, a primeira É reincidente. já é uma loucura. Agora, a reincidência é absurdo. Mas explica isso daí que eu falei. Do ponto aí, né? Cara, eu como até o Igor falou, você tá me analisando aqui e tal. Realmente, a gente não consegue desligar, mas o que eu não faço é atribuir significado. Então, vamos supor, eu tô conversando com você. Você fez isso aqui, ó. Desprezo. Foda-se. Desprezo por quê? Porque você lembrou de alguma coisa da sua casa? Porque você não concordou com o que eu falei? Eu não atribuo significado. Então, eu tô conversando com você e eu vi um desprezo na sua cara. Cara, eu caguei pro seu desprezo. Mano, tem uma parada assim. Uma vez eu fui fazer aquela parada de. Como é que é o cara que descobre se semente ou fala a verdade? E essa pessoa não existe. Não. Polígrafo. Não. Polígrafo. Não existe. Não, mas é ele- falso. O polígrafo é falso? O polígrafo não é uma máquina da verdade, é uma máquina de fisiologia. Ele vai atestar estados de ansiedade, no máximo. Ele não... Estresse alto e tal. É estresse. E aí a premissa do polígrafo é... Inclusive o meu ponto com o polígrafo, na onde eu discordo bastante, é o seguinte. O polígrafo ele vai fazer uma pergunta para você... Perguntas no começo, vai registrar a sua linha de base. Já deve ter visto no polígrafo, fica uma maquininha assim, que é o polígrafo, né? E aí o cara pega aquele papel e faz assim... rabisca assim, faz círculos onde teve pico de ansiedade. O polígrafo ele vai monitorar dentre a sua sudorese, ele vai usar as tiras axiais para monitorar a sua alteração de respiração, de fluxo cardiorrespiratório, e ele vai medir picos de ansiedade. E qual é a premissa do polígrafo teórica? Quando a pessoa ficou ansioso, mentiu. Se ela ficou ansioso aqui nesse momento, provavelmente foi aqui que ela mentiu. Então a máquina em si do polígrafo ela não detecta mentira. Um bom operador, ele tem uma chance maior ali de Não, tudo utilizar bem, o mas polígrafo. tem a parada da linha de base, Tá, perfeito. né? O que é a linha de base? Você olha pra pessoa e fala, cara, eu entendi o que é o básico dele pra entender se ele tá mentindo, se ele tá... Como é que você consegue analisar se o cara tá tendo um desprezo ou simplesmente é um AVC que o cara tá... Entendeu o que eu quero dizer? Perfeito. Tipo, o que é? Não, é desprezo? Na verdade, não. Ele é feliz falando desse Perfeito. jeito. Tá? Bom, quando a gente fala de avaliação do comportamento não verbal ou de processos investigativos, você está falando de uma ferramenta integrativa. Então, por exemplo, Vitão, vou te contratar para uma perícia, tá? Você vai gerar aí para mim um parecer técnico, que é o que eu faço, né? Como assistente técnico, perito privado. Num caso aí, uma acusação de crime sexual. Fulana acusou o chefe dela de ter abusado dela.
O cara tá mentindo quando diz que não abusou? Então como que eu vou saber se o sinal que eu vi ali no cara é um sinal ou é um tique? Entendeu? Uma idiosincrasia. Ah, sim. Você vai usar a linguagem corporal como ferramenta, cara. Você vai usar ela como ferramenta num processo integrativo. Quando a gente fala de avaliação, principalmente avaliação da desonestidade, é preciso entender que é um processo, não existe detecção. Não existe. Detecção de mentiras não existe. Eu falo isso desde 2017, no meu primeiro vídeo no canal. Não existe chegar e detectar que o outro mentiu. Eu vou utilizar a linguagem corporal como mais uma ferramenta. Né? De repente eu vou usar a linguagem corporal junto com investigação social. Aí eu não preciso nem analisar a linguagem corporal. Tudo bem. Ah, investigo você e tal. E eu vi em outros vídeos seus na internet que você já tem esse tique aqui. Sim. Então isso aqui que você fez na minha frente não é nojo. É o seu tique que eu já vi. Mas te gera desconfiança no dia a dia? Porque você é um cara... Não. Eu tento... Cara, o que eu tento fazer é levar a situação para um contexto onde eu consigo operar racionalmente e não precisar da linguagem corporal. Né? Então, assim, eu tô fechando um negócio. Claro que eu vou usar a ferramenta ali da linguagem corporal na hora. Mas, cara, onde que eu vou resolver? Puta, fiquei na dúvida. É no contrato, cara. É com o meu advogado. Vou com o advogado e falo assim, mano, faz um contrato blindado, tá? Porque essa pessoa aqui, eu entendi um ponto aqui e ali. Eu vou investigar, mas via de dúvida, faz um contrato um pouco Não, mais tudo bem, blindado. você tá falando tal. profissionalmente, mas assim, você tá com o Igor aqui. Tá. O Igor encontrou você e fala, porra, caralho, que saudade de você, metaforando. E demonstrou desprezo. E aí? De repente, eu não... Por mim, tanto faz, cara. Como eu falei, eu não atribuo significado. O problema é entrar no storytelling. Que eu posso virar e falar assim, desprezo. Então, Mal, cara, puta, a bebida tá top. Ou eu posso dizer assim, porra, cara, desprezo, Igor. Pô, cara, depois de tanto tempo eu tô voltando aqui de novo. Porra, você me despreza. Cara, quando você precisou, entendeu? Mas quem disse que foi desprezo? Se você não conhece a linha de base dele. Não, mas eu conheço. No caso do Igor, sim. Tudo bem. Mas no caso que eu não conheço o cara. Exatamente. Como eu falei, eu não atribuo significado. Tá. Porque eu posso estar até errado, entendeu? Então eu vi um desprezo, eu acho que eu vi um desprezo, desprezo. Ponto. Ah, puto, o cara tá falando aqui comigo. Se é uma conversa que ela vai entrar num nível que eu vejo que pode me prejudicar, aí os alertas ligam mais, entendeu? E o cara bebaço? O cara bebaço te atrapalha. Atrapalha. Porque Sabe o que ele atrapalha? perde totalmente a condição da linha de base dele. Na verdade, o bebaço, ele me facilita muita coisa, né? Ah, é? É, porque quando você bebe, imagina que tem assim, ó, aqui na Demonstre, por testa. favor, Vitor. A gente tá aguardando. Cara, eu tô segurando...